isso que estava faltando aqui no nosso palco, né? Nossa, como mudou tudo, né? Muito obrigada, Tainá. É realmente inspirador. Me lembrou de um pássaro, uma figura de um pássaro da tradição africana que voa para frente, mas olha para trás. Sankofa. A gente poder, né, andar para frente sabendo que tem muito que já foi feito. E tenho escutado tanto, tem uma oportunidade linda para vocês, fica como uma dica aqui, escute as mais velhas, podcast maravilhoso, com Sueli Carneiro, e mostra para a gente como a gente é só continuidade, né? E como a gente já resiste há tanto tempo. Obrigada, obrigada mesmo. A gente tem uma roda agora muito, muito especial. A Lara está por aqui? A Lara está aqui, que bom. Essa roda era para ser a primeira atividade do dia, e aí a gente quis que tivesse bastante público para ela, porque como ficou muito grande o evento, daí espalhou. E que bom que vocês estão aqui agora, então, porque eu quero que vocês recebam com muita alegria. Elas que cuidam da terra. Quem vai chamar essas mulheres é a nossa mediadora, que é a Lara Ribeiro, de Carvalho. Pode vir, Lara. Com agricultoras do cacau e do guaraná. Está com você, querida. Obrigada. Olá a todos, boa tarde, todos, todas, todes. Como me apresentaram, eu sou a Lara, eu atuo no Minha Flora, mas eu não estou aqui para falar de mim. Nós chamamos mulheres parceiras de 2 programas, o Olhos da Floresta, que visa fortalecer a produção de guaraná proveniente da agricultura familiar na região do Amazonas, e de iniciativas também do cacau, que se desenvolveram com a Agenda 2030, e hoje fazem parte de projetos apoiados pelo Fundo Social do Imaflora. Elas estão aqui para comunicarem um pouco das suas realidades, no papel de lideranças e lideranças femininas, em coletivos que atuam na cadeia da produção do cacau e do guaraná, e já descobri que tem outros produtos também, que são comercializados, produzidos, aliando conhecimento ancestral à ciência. Então, vou pedir para que vocês, cada uma, por favor, se direcione ao palco na medida que eu estiver chamando. Na verdade, eu vou ficar aqui na primeira cadeira. Nazide dos Santos, da cidade de Presidente Figueiredo, Amazonas. Ela é presidente do Grupo Esperança Orgânica. Bem-vinda, dona Nazide. Fabiane Airos, do Núcleo de Colatina, Espírito Santo. Ela é presidente na Associação Mulheres do Cacau do Núcleo de Colatina. Matilde Venturim, de Linhares, Espírito Santo, presidente da Associação do Cacau de Linhares. E, no final, a quarta mulher, Lícia Almeida, ela é técnica agrícola da Agrofrute, da cidade de Urucará, Amazonas. Perfeito. Eu vou pedir para, só por uma ordem, né, nesse momento da gente, questão de dinamismo, que vocês possam responder daqui para lá, né, da Nazide para a Fabiane. Mas a hora que vocês quiserem também abrir o microfone, por favor, esse momento é de vocês. Nesse momento, estamos abrindo a roda de conversa das agricultoras de cacau e guaraná. E sejam muito bem-vindas a esse espaço. É um espaço de conversa, né? Não é uma palestra, nada disso. É para vocês entenderem um pouco da realidade delas. Então, vou começar com a primeira pergunta. Se puderem revezar depois os microfones também, porque a gente só está com alguns. Conversando um pouco com a Nazide, ela estava falando um pouco da luta, né? E eu não estava nem no script aqui perguntar isso. Mas acho que seria legal, assim, a primeira pergunta, qual é a luta, né, de vocês? Como que vocês enxergam essa representatividade de mulher, né, dentro desse coletivo que vocês atuam?
E em que fase, em momento, vocês consideram que esses coletivos estão hoje, se encontram hoje? Bem, boa tarde, né? Meu nome é Nazide, eu sou lá da Terra das Cachoeiras. O nome do nosso município a gente não gosta muito de falar, porque para o nosso povo, o presidente Figueiredo foi um ditatorial que machucou muito o meu povo. Então, eu prefiro dizer que sou da Terra das Cachoeiras, né? O trabalho com o coletivo, o trabalho com o empoderamento da mulher chegou assim para mim já faz muito tempo, né? Então, eu não tenho muita dificuldade de trabalhar com isso, graças a Deus, né? Os homens já têm até o medo até de falar comigo, mas assim, a gente lutou muito para chegar nesse espaço, não foi muito fácil, né? Desde a década de 80 aí que eu trabalho com associação com o terceiro setor. Hoje a gente está com uma associação de orgânico da agrobiodiversidade das nossas culturas nativas. Nós escolhemos aí o Guaraná, né, para nos representar, é o nosso carro forte. E hoje, trabalhar o coletivo é muito importante, nos abriu muitas portas, né, porque a gente tem que saber que, enquanto sozinho, realmente a gente está isolado. Mas, quando a gente se une, a gente fica muito forte. Então, enquanto a gente estava sozinho, trabalhando a agricultura familiar, lutando para que os sintéticos não entrem na nossa cultura, né, porque nós somos de uma cultura que tem muito misticismo, e então não é justo que a gente coloque agrotóxico no nosso solo, que vai contaminar o nosso trabalhador, o nosso consumidor, a água, a terra e o ar, né? Então, isso era muito forte para nós continuar com essa cultura lá, quando a gente tem intervenção de empresas e de incentivo, que incentiva o produtor a trabalhar com o produto sintético. Então, essa é a parte mais difícil, essa corrente mesmo de estar colocando, dizendo que o orgânico é muito difícil, que é quase que impossível a gente produzir no sistema orgânico. Então, a nossa dificuldade é grande, mas nós avançamos muito, né? Os nossos produtos, graças a Deus, está sendo bem aceito no mercado, e nós temos uma parceria muito grande com o consumidor, né? Ele é que quer o produto saudável. Então, enquanto o consumidor quer o produto, a gente quer produzir ele, ninguém segura, né? Que é essa luta pela agrobiodiversidade e a produção de forma sustentável, né? Perfeito. Exato, né? Uma das coisas que eu acho que as meninas aqui também concordam é que trabalhar a agrobiodiversidade no sistema sustentável, no Amazonas, pelo menos, era só uma fachada, só um pano de fundo. Não chegava na comunidade, né? Então, a gente vem lutando muito contra isso. Para ser sustentável, tem que ser bom para todos. É um tripé, onde tem que ser bom para a sociedade, tem que ser bom para o governo, tem que ser bom para a empresa, mas, principalmente, tem que ser bom para o meio ambiente, né? E, se não tiver essa parceria, essa união, sustentabilidade para quê? Para quem? A quem convém a sustentabilidade quando a sociedade e o meio ambiente não estão presentes? Perfeito, Nazide. Clícia, qual é a sua luta? Como que você enxerga a representatividade que você tem hoje no seu coletivo? Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar, nesse momento, compartilhando a nossa história e a nossa resistência, a nossa visibilidade como mulheres agricultoras de Guaraná. Urucará também produz Guaraná, um dos melhores guaranás, orgânico, e também representa 195 famílias que hoje atuam na cadeia produtiva do Guaraná, com rastreabilidade, através do programa Olhos da Floresta. No início, nós éramos 58 cooperados, e hoje a gente dispõe de 195 famílias. E, ao longo do tempo, com os projetos, essas famílias vão sendo inseridas, porque elas não eram vistas antes.
Então, a nossa resistência, a nossa luta é persistir e ter essa oportunidade para outras famílias também. E desenvolver isso com Olhos da Floresta, com Imaflora, é abrir a trilha do conhecimento e a oportunidade para essas pessoas. Muito obrigada. Perfeito. Matilde, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Me chamo Matilde, sou agricultora familiar, moro no município de Linhares, lá no Espírito Santo. A minha história com a agricultura começou desde quando eu nasci, né? Meus pais eram agricultores familiares, se aposentaram, né, como agricultores familiares, e eu, quando eu ganhei a caneta, né, para mim ir para a escola estudar, eu também ganhei uma enxada para mim começar a trabalhar. Não encarei isso como um sofrimento, mas é uma continuidade, né, dos trabalhos que meus pais já faziam, né? E eu conheci a lavoura de cacau, eu tinha a média de uns 7 anos de idade, mais ou menos, e assim, eu era apaixonada para tocar num fruto de cacau, saber como que era ele. E quando nós mudamos para outra propriedade, o nosso vizinho tinha cacau e assim, eu realizei meu sonho. Então, assim, eu era muito apaixonada pelo fruto do cacau e tive o prazer de degustar. E assim, esse sonho não foi em vão, né? A gente acabou plantando uma lavoura de cacau, mas na época era da forma convencional, né? Com as mudas seminais, não tinha o que tem hoje, né, de conhecimento dentro da área de cacau. E isso foi, assim, dentro de mim, né, aquela esperança que um dia eu ia ter minha lavoura de cacau. Passei por vários desafios na minha vida, mas também muitas conquistas. E dentro de uma das conquistas minhas que eu tive, foi quando eu fui trabalhar, né, como diretora no Sindicato de Linhares, e eu representei o município de Linhares em diversas ações, né, dentro do município. E eu tinha o propósito de trabalhar o empoderamento feminino dentro da instituição. E foi daí que a Alessandra, né, que era uma funcionária do INCAPé, extensionista, e ela trabalhava com empoderamento feminino, e ela participou de uma pesquisa, Mulheres no Campo e na Pesca, no qual ela pegou e entrou em contato comigo, pedindo para fazer essa parceria, da gente estar trabalhando um projeto com mulheres. E aí, dentro de uma pesquisa, né, foi identificado que as mulheres queriam estarem se capacitando, sendo vistas, sendo lembradas do que elas produziam, né, principalmente na área do cacau. E aí, então, foi feito esse diagnóstico, a maioria das mulheres que participaram falaram, olha, a gente já trabalha com cacau e a gente quer ser vista, a gente quer ser lembrada. A gente produz, faz parte de toda a parte da produção ali, mas quem comercializa os nossos produtos são os maridos. Nós estamos invisíveis. E aí, então, nasceu um projeto, Mulheres do Cacau, que nós somos contempladas, e a gente participou de várias capacitações, muitas coisas aconteceram dentro desse projeto. E aí nós criamos a nossa associação, Mulheres do Cacau, e daí, assim, as coisas só foram melhorando para nós, como mulheres agricultoras familiares. Através da associação, também tivemos contato, né, com o pessoal da Imaflora, lá o João, né, na época, inclusive a Bruna também fez parte, né, do projeto do 2030, no qual nós somos contemplados, com mudas também. E daí, assim, muitas coisas estão acontecendo para a gente, muitos convites para participar, né, de atividades em relação à cacauicultura. A gente participa também das representatividades no município quanto à associação. Participamos dentro dos comitês municipais. E, assim, a representatividade das mulheres na associação, né? Nós estamos sendo vistas, nós estamos sendo lembradas. Quando acontecem os eventos nas nossas comunidades, na nossa região, município, a gente está sempre convidada a participar. Então, assim, as mulheres que estavam lá invisível, dentro do nosso município, hoje a gente está, assim, ganhamos o empoderamento que a gente buscava, né?
Em vez de a gente estar lá escondidinha, trabalhando, hoje nós estamos vindo, participando de eventos, participando de feiras, né? Sendo vistas, sendo lembradas. Muito obrigada. Fabiane. Oi. Boa tarde, meu nome é Fabiane, também sou do Espírito Santo, também faço parte do projeto Mulheres do Cacau. Eu, diferente um pouco da história das meninas, eu sou filha de produtores rurais analfabetos, e eu fui a filha que saiu muito cedo de casa, achando que a propriedade não ia me dar nenhuma oportunidade de crescimento. Fui para a capital, me formei em engenharia civil, e, durante o período da faculdade, meu pai, com 45 anos, descobriu que estava com Parkinson precoce devido ao uso de agrotóxico na propriedade. Então, ele teve essa doença acelerada porque sempre usou agrotóxico sem proteção. E eu retornei para ajudar a administrar a propriedade na época, conciliei a faculdade, depois o meu trabalho com a propriedade, até que chegou o momento que eu comecei a fazer a rastreabilidade do que poderia ser feito na propriedade, do que poderia ser agregado de valor, e decidi trabalhar com cacau. Nessa época, eu montei uma fábrica de chocolate lá no Espírito Santo e larguei a engenharia para trabalhar, para retornar para a propriedade. E, desde o momento que eu comecei a administrar a propriedade, a gente parou de usar agrotóxico, porque a gente estava dentro da propriedade o tempo todo e teve esse agravamento da doença do meu pai. E aí, a Alessandra teve na minha propriedade, eu já tinha algum tempo, uns 2 anos que a minha marca existia, me convidando para participar desse projeto, que era um projeto que envolvia 5 municípios no Espírito Santo, que o intuito era a capacitação dessas mulheres. Para quem não conhece, o Incapé como a Embrapa, lá em Minas, né, ela é no Espírito Santo, é um instituto capixaba, de pesquisa rural, e aí, através desse convite, eu entrei no projeto. Antes era um projeto na qual contemplava aí as mulheres com várias capacitações. O intuito era mesmo trazer para essas mulheres o empoderamento, trazer a dinâmica da agricultura familiar com agregação de valor. E aí eu entrei nessa época no projeto, participei junto, a gente sempre tem muita coisa para aprender, aprimorei os meus processos dentro do projeto também. E, quando o projeto terminou, as mulheres se reuniram e formaram a Associação Mulheres do Cacau. Hoje, a Associação Mulheres do Cacau é uma associação independente do Incapé, mas ela teve essa história, essa trajetória. Então, ela contempla 5 municípios do Espírito Santo, onde cada município tem um núcleo que é municipalizado por presidentes. A Matilde de Linhares, eu sou de Colatina. E hoje eu falo que a minha luta é poder mostrar para a juventude que está lá no campo que eu estava errada, que realmente é possível agregar valor na agricultura familiar. O nosso desafio também é mostrar que a gente pode produzir no campo sem ficar doente, sem adoecer o meio ambiente, né? Eu não preciso que as famílias vivam o que a gente viveu com meu pai, de tanto usar agrotóxico, ter uma doença precoce que incapacitou ele tanto. Então, assim, hoje a gente é uma unidade demonstrativa, eu tenho o privilégio de ser uma unidade demonstrativa na minha propriedade e receber outros produtores ou produtoras para conhecer o processo do cacau especial. A Associação Mulheres do Cacau, como eu estava te falando mais cedo, não é mais só do cacau. A gente usou esse nome para homenagear todo o projeto, que foi um projeto importante na vida dessas mulheres, mas ela é da agricultura familiar. São de produtoras que produzem diversos produtos. A gente trouxe até aqui para o evento hoje o café Conilon, que é uma realidade de muitas mulheres de lá. Então, assim, o nosso intuito hoje é mostrar para outras mulheres que elas não ajudam só na propriedade, elas também trabalham. É ter a notoriedade de ser uma representante nessas famílias, não só na comunidade. E, graças a Deus, a gente tem buscado um trabalho muito forte nisso nas lideranças. Como a Matilde falou, a gente hoje já é ouvida como grupo, são 70 famílias, 70 mulheres afetadas diretamente, e o nosso objetivo é mostrar que a mulher ela não está nem na frente nem atrás, ela está do lado, né, do marido, ela está ali na agricultura familiar para fazer diferença, e hoje a gente quer que o técnico chegue lá e pergunte também para a gente, não só pelo marido. Então, o nosso objetivo é mostrar para outras mulheres essa realidade diferente que pode ser vista, e para a juventude também que o campo ele é possível. A gente só precisa buscar se capacitar
e entender o nosso objetivo dentro da sustentabilidade de todas as maneiras ali. Muito legal. Eu gostaria que todos vocês pudessem estar uma grande roda aqui, porque assim é muito rico, né? Quando cada mulher, né? São 4 agricultoras, 4 mulheres que trabalham com diferentes produtos e como cada uma tem sua luta, seu sonho, nunca nenhum vai ser igual ao outro, né? Cada um é um grande universo. Então, assim, me sinto privilegiada, não é rasgação de seda de estar aqui com vocês. Obrigada por esse espaço. E gostaria que vocês falaram um pouco dos produtos, né, que vocês estão trabalhando. Cada um com sua luta, com seu sonho, com sua dor, né, com sua esperança. Muito legal ouvir vocês. E aí queria entender um pouco quais produtos que os coletivos que vocês atuam estão trabalhando. Rapidamente, como é o beneficiamento, né, deles. E uma questão mais técnica também para as meninas do Cacau. Se vocês precisarem que eu repita depois, eu pergunto, eu repito. Qual a diferença entre as amêndoas de qualidade e as de commodity? Bem, vamos começar aqui, né? Na nossa associação, a gente trabalha, tem de tudo na propriedade do agricultor, mas nós temos alguns carros-chefe, que a gente usa como comercialização. Os outros ainda estão em destaque, porque eu costumo falar que é como se fosse um compositor. O agricultor familiar é como se fosse um compositor. Ele lança as canções e solta no mercado. A gente não sabe quem vai se destacar, quem é que o mercado vai acolher. Então, hoje, dentro da GEL, nós temos como carro-chefe, que foi o que nós trouxemos ontem, que fez um sucesso enorme, né? Acabou tudo rápido, né? Porque, como eu falei para vocês, os nossos produtos ainda estão lúdios, né? Ainda não estão vestidos, ou seja, eles ainda não têm embalagem e nem rótulo, né? Nós estamos começando agora e a gente está aqui em busca de parceiros para que aconteça isso, né? Nós vamos alô, chegar. Pessoal, parceiros. Aí um alô para os parceiros aí que querem investir, né? Nós trabalhamos com o Guaraná, com que nós já temos parceria, né? Hoje o Guaraná nós vendemos para a Coca-Cola, né? Que nós começamos, foi uma briga bem árdua, porque nós começamos a trabalhar em 2016 com o Guaraná, e aí, quando a gente foi vender, já tinha uma empresa que mediava, e aí nós não gostamos, e a dona Nazide é chamada de mamãe onça, né? Porque eu sou meio braba, e aí surgiu uma história que até hoje a Imaflora e a Coca-Cola treme, né? Porque eu falei que, se não tirasse o atravessador, a GEL estaria fora do projeto. Porque o que a gente luta é contra o atravessador. Aí, de repente, tinha uma empresa que não fazia nada, não investia em nada, só porque recebia e passava para a Recofarma, né, para a Coca, ganhava aí quase R$ 5 em cima do nosso produto. Então, a partir de então, foi uma resistência mesmo. E parabéns à Imaflora, também ficou do nosso lado, e a gente conseguiu, e hoje a gente vende esse produto direto para a Coca, já com valor bem significativo, né? Ainda não é o excelente, mas já é bem significativo, porque a gente decidiu que nós não queríamos só vender o produto, que nós vendemos a nossa cultura, que atrás daquele produto tem uma identidade, tem um povo, e esse povo precisa ser visto e ser valorizado. E que a gente queria investimento na comunidade, na estrutura da nossa comunidade, na estrutura do produtor. E é o que hoje está acontecendo, né? É claro que ainda não é do jeito que a gente gostaria, que a gente precisa, mas já é um ponto significativo para dizer que a gente vai conquistar, né? E vamos conseguir. Aí nós temos o tucupi, que é um derivado da mandioca. Nós trabalhamos com a farinha, trabalhamos com o tucupi, com a crueira, que é um porvilho, que é o que nós fazemos à base do nosso urucum, que é o coloral. Nós temos o coloral orgânico 100% amazônico, porque ele não usa nenhum outro derivado a não ser o porvilho da mandioca, que é a crueira, e o urucum. Então, ele se torna 100% amazônico. E nós temos também o cupulate, que vem do cupuaçu,
O cupuaçu é a fruta cultural do nosso município, que estava lá esquecido também, através de uma doença que chama vassoura de bruxa, né? E a broca do cupuaçu. Então, essa cultura foi assim, meio que desprezado pelos produtores devido à dificuldade de cultivar. Mas hoje nós estamos aí, resgatamos o cupuaçu, e hoje nós temos manteiga de cupuaçu, temos o cupulate, que faz bolo, faz várias coisas, o mesmo que o cacau faz, o cupuaçu também faz, né? E é um dos nossos carros-chefe. Nós temos a pimenta do reino, nós temos a castanha da Amazônia, né? Que a gente trabalha a castanha, que é a base do nosso pé de moleque, que também é um derivado da mandioca, que é muito forte para nós, a mandioca, né? É como se fosse a soja aí no sul, lá para nós é a mandioca. E esses são nossos carros-chefe, mas a gente tem aí várias coisas, né? E a gente poderia estar falando aqui muito mais sobre os nossos produtos, mas como o tempo é tão curto, que eu olho ali o painel e já acabou, né? Então, eu vou deixar aqui para a Clícia e dizer para vocês que o que nós trouxemos é feito com muito amor, com muito carinho, e que enriquece realmente as famílias lá da nossa região. Brinca com a agrobiodiversidade de Mamãe Onça. Parabéns, dona Nazide. Em Urucará, nós produzimos o guaraná, andiroba, cumaru, e o nosso principal cargo-chefe, né, é o guaraná. E o pré-beneficiamento, com o apoio, né, do Imaflora e toda a nossa dedicação nos cultivos do guaraná, junto com as famílias, atualmente nos tornamos referência para as outras associações, cooperativas, a forma de pré-beneficiamento dos produtores nas comunidades, que isso também é algo muito de campo, muito de união com o produtor, aquele produtor realmente que está disposto a realizar junto com a sua cooperativa, junto com a sua associação. E essas boas práticas une a ciência e também a oportunidade de fazer acontecer nas comunidades. Hoje, os produtores dispõem de unidades de pré-beneficiamento e capacitações, treinamentos através do projeto, e, com isso, contribui com novos mercados. O principal produto é o guaraná, mas está diversificando com o cumaru, andiroba, projetos SAFs que está acontecendo na nossa região, na nossa comunidade. Isso é um grande diferencial. E, principalmente, a valorização da mulher. Hoje, a Agrofruti ela dispõe de um grupo de mulheres ainda pequeno, mas são 30 mulheres, 20 mulheres que estão mais atuantes e que vêm fazendo a diferença na questão do empoderamento, fortalecimento e empreendedorismo para elas, porque elas fabricam um guaraná diferenciado, têm a sua forma de trabalhar no forno de barro, ajudando as suas famílias, e não eram vistas, né? Então, o Núcleo Feminino Agrofruti ele vem renascendo de uma trajetória, junto com a Agrofruti, de padres que revolucionaram a nossa região. Eles colonizaram, abriram colônias, comunidades, trouxeram as primeiras sementes de guaraná hoje para a cooperativa, e nós somos frutos dessa trajetória. Por isso que eu sempre digo, nós somos resistência, porque essas mulheres, assim como a cultura do cacau também tem muito a ver com a gente, não é fácil você conseguir o seu espaço hoje. Então, a nossa luta é essa, juntando a ciência, que hoje nós temos a UFAM também presente em Urucará, e nos apoiando, junto com a Imaflora, com Olhos da Floresta, e nós estamos abertos a outros parceiros que queiram contribuir com a gente, a nossa comunidade. Muito obrigada. Um trabalho de muita resistência e muito conhecimento técnico aplicado, né, Clícia? Você tem muito esse trabalho técnico bem aperfeiçoado, né? E aí o guaraná ele é beneficiado em mais 2 produtos, seria isso? O guaraná em pó e o guaraná que seria a essência do refrigerante? O guaraná, assim, ele vem na nossa comunidade, né? A gente trabalha o extrato do guaraná, a gente tira ali
é o concentrado, né, que nós aprendemos aí com a Unicamp. Tivemos essa parceria aqui em São Paulo com a Universidade de Campinas, que nos ensinou a trabalhar com guaraná em pó, produzir, aí tirar o extrato do guaraná, fazer o xarope do guaraná, e daí a gente faz os biscoitos, faz outras coisas, né? Então, o nosso guaraná, 70% ele vai para a coca, mas 30% a gente fica com o produto para que a gente agregue valor e faça derivados, né? Vai que um dia a coca canse da gel, né? E aí a gente tem uma outra fonte. Não pode depositar todos os ovos num cesto só, né? Jamais. É monopólio, não, né? Sim, boa. Matilde. Pois é, as mulheres do cacau, a maior parte da produção é no café. Produzem café. Aí a segunda produção, que é o cacau, algumas têm pimenta também, mas, junto com o cacau, as mulheres encontram uma forma de estar agregando mais renda, que tem outros cultivares, né, que podem ser incluídas junto no plantio do cacau, principalmente quando o cacau está novo, né, que a gente pega, né, usa um outro tipo de cultura, como bananeiras, por exemplo, né, para poder fazer o sombreamento da lavoura, ou planta também consórcio já na lavoura do café, para assim que o cacau comece a competir espaço, a gente começa ali já a tirar os pés de café do meio e permanecer o cacau, como na minha lavoura acontece dessa forma. A nossa produção sempre foi mais o café, né? E então, na hora de fazer o plantio, faz dessa forma, mas planta também outros produtos dentro. A forma de comercialização, né, do café, a gente comercializa em commodity. Tenho vontade também de fazer igual a Fabi aqui, né, as meninas de Colatina, de estar embalando o meu próprio produto, né, do café também, para estar comercializando. A gente, desde sempre, toma sempre o café que a gente produz, né? A gente seca, torra ali na nossa propriedade mesmo, moe, mas eu ainda não coloquei meu café à venda para comercializar. Mas está nos meus planos futuros também, está fazendo isso, né, para estar agregando valor, eu conseguindo colocar valor no meu produto. Porque quando eu vou vender o meu café lá para o atravessador, é o atravessador que faz o meu preço. Mas quando eu coloco o meu produto ali no balcão para vender, é eu que estou colocando o preço. Então, assim, eu estou valorizando o meu produto. E, da mesma forma, a gente está tentando fazer isso com o cacau. Como, de que forma? Fazendo amêndoa de qualidade, né? Dando prioridade à produção da amêndoa de qualidade. Porque assim, a gente tem que ver o cacau como um alimento, não como um produto que se colhe de qualquer forma, procura colher na maturação certa, fazer uma boa fermentação, uma secagem adequada, armazenamento. Para quê? Para depois, qual a diferença, né, que a Lara pediu, da amêndoa de commodity para amêndoa de qualidade. Gente, a diferença é muito nítida. Quando você come um chocolate ou come um derivado de cacau que é feito com uma amêndoa muito bem preparada, das formas adequadas, você sente o resultado ali, no final, no produto. Como o chocolate da Fabiane aí, olha, 100% de vendas, né, Fabi? Não estou puxando o saco, tá, gente? Mas assim, é o que acontece, né? Os produtos que a Matilde trouxe da Associação Mulheres do Cacau, eu acho que já deve ter esgotado tudo também, né? Teve produto que acabou ontem ainda. Então, assim sempre acontece nas feiras. A gente ainda não produz de forma coletiva. A gente produz, cada mulher faz os seus derivados de cacau em casa. Não é só o que a gente apresentou aqui na feira, mas a gente tem uma gama de quantidade de produto ali que a gente já faz para levar para a feira. A gente tem o primeiro produto, quando a gente colhe o cacau, que é o mel do cacau. Né? Nossa, esse maravilhoso. Esse é bom. Mercado já assim, está assim, de olho no mel de cacau, já tem gente procurando com a gente. E aí a gente tem muita coisa, entendeu? Para ainda inventar e fazer com cacau ainda, que, de repente, as pessoas ainda nem imaginam. Então, assim, tem muitos produtos que a gente não conseguiu trazer para cá. Porque se a gente fosse trazer tudo, né, Fabiane? É verdade. O avião ia vir só para nós duas, né?
A gente ia chegar com um avião aqui lotado de produtos. Deus bença essa abundância, que multiplique. Isso. E aí, então, assim, a gente tem planos de trabalhar algo para o coletivo? Tem. Para a associação? A gente tem planos, a gente está assim, buscando meios para isso, né? Para a gente colocar o nosso produto já embalado, para a gente colocar o preço no nosso cacau. A gente fala, ó, o nosso cacau está aqui, não só em forma de doce, de cocadas, mas também em forma do produto ali, pré-pronto, né? O subproduto que fala, né, minimamente processado. A gente tem planos de estar fazendo nosso produto minimamente processado, igual a colega aqui já traz o Guaraná também, né? Então, a gente tem os nossos planos de estar fazendo isso. Isso para quê? Para dar mais renda, né? É uma forma da mulher estar ali arrecadando mais para a sua propriedade. Então, é isso daí, gente. Assim, complementando um pouco o que Matilde falou, as mulheres do cacau do Espírito Santo, elas são produtoras de diversos produtos da agricultura familiar. Hoje a gente tem diversas marcas dentro da associação, na qual são apresentadas em feiras, que dão autonomia para as mulheres decidirem o que elas querem fazer. Falando especificamente um pouco do meu núcleo de Colatina, esse ano a gente lançou o Café Filhas da Terra, onde é um café conilon especial, que a gente fez uma marca para a associação e a gente está comercializando. Esse café está sendo um sucesso assim, em todos os eventos que a gente vai. A gente fez com muita dificuldade esse ano, né, por não ter ainda os equipamentos que precisa e tal, mas a gente já está, a colheita quase nem acabou ainda e a gente já quase não tem mais café. De tão bom que está ficando o trabalho das mulheres. Então, quando a gente fala da associação no geral, a gente tem produtoras, a gente está com 70 produtoras de cacau especial no Espírito Santo, que estão capacitadas a fazer amêndoas de cacau especial. Falando especificamente do chocolate, quando você fala de um chocolate industrializado, você tem muita química, muito estabilizante, que melhoram o sabor daquela amêndoa ruim que vem lá da roça. Quando você fala de um chocolate igual a gente apresentou aqui hoje, eu tenho quase 9 anos de experiência com chocolate, você tem que trazer a potência e o melhor do cacau. Então, qual é a diferença? A principal diferença é que você tem um chocolate com 3 ingredientes, não com 1 milhão de ingredientes ali. Então, quando você prova um chocolate com um cacau de qualidade, você sabe a procedência, de onde ele veio, o que fez. Então, a gente está trazendo também uma história dessas famílias que produzem esse chocolate. As cocadas, que são produzidas pelas mulheres também, são comercializadas, são de um cacau de qualidade também. Antes, o cacau, na propriedade, ele era jogado no chão, sem nenhum preparo. A gente brinca que passava papagaio, periquito, galinha, e tudo aquilo vai para a indústria. A indústria aceita aqui porque ela tem meios de mascarar aquele cacau ruim. Então, assim, quando a gente fala de um cacau especial, a gente está falando de um cacau premium, um cacau que vai trazer aroma, sabor, e vai trazer um chocolate com 3 ingredientes muito bom. Hoje, inclusive, mulheres... Fabiane, eu queria falar, dentro do nosso município de Linhares, lá sempre tem a premiação, né, da classificação do cacau. Uma das nossas associadas lá já foi premiada já 2 vezes com a amêndoa dela. Por quê? Porque ela fez todas as capacitações, né, dentro dos projetos das mulheres do cacau, e ela conseguiu entregar uma amêndoa de qualidade. Você vê, dentro do estado do Espírito Santo, ela já saiu 2 vezes em primeiro lugar, e outras mulheres ficaram em segundo, terceiro lugar, de lá da nossa Associação Mulheres do Cacau. Então, assim, é uma visibilidade que as mulheres ganharam, mostrando o produto que conseguiram fazer. Um pouco do nosso trabalho, né, que tem sido feito lá, né? Então, a gente tem aí, quando fala dos produtos, a gente tem diversos produtos, a gente tem agroturismo, a gente tem a Santa Teresa que está trabalhando forte nisso, a gente tem Colatina que está trabalhando forte no chocolate e no café, a gente tem Linhares que está trabalhando forte na amêndoa especial e também em outros produtos como a cocada. Então, é um grupo diversificado com várias realidades que está trazendo aí a potência máxima da agricultura familiar e do papel da mulher em cada família. A exemplo, hoje eu estou aqui, né? Mas as mulheres da minha associação estão na festa lá na nossa cidade, né? 22 de agosto, é aniversário de Linhares, e a gente está lá 5 dias de feira. As mulheres já começaram desde ontem, vão até domingo, expondo os produtos. Então, assim, isso é um ganho muito grande, né? E os nossos produtos são apreciados. As pessoas chegam, olha, já sabendo o que elas querem.
lá no nosso município, na nossa região, as pessoas já sabem, ó, quero tal cocada, ó. Eu comprei da marca da fulana, aqui é da ciclana. As pessoas já conseguem identificar o que elas querem, já conhecem os nossos produtos. Maravilhoso o trabalho de vocês, mulherada, parabéns. Então é isso, né? Eu acho que não só o cacau, mas qualquer outro produto, né, agrícola, esse cuidado, assim, pelo que eu entendi, pelo que eu entendo, é da qualidade desde o início a cultivar, né, que você vai escolher, desde plantar, a escolha da como que você vai preparar variedade. o solo, se aquele solo tem uma biologia, né, conservada, matéria orgânica suficiente, uma cobertura para solo tropical. E isso vai passar por toda a etapa, né, agrotóxico, tipo de adubação, tipo de colheita, hora certa da colheita. Então, muito bom. E até o final, que é quantos aditivos, né, conservantes e outros materiais você misturam. Então, acredito que o pessoal agora já sabe bem a diferença. E aí a gente tem 3 minutos e 20. Menos de um minuto de resposta. Eu falei, né, pessoal? Cada uma delas poderia ficar 1 hora falando da história, né, dos coletivos, pessoal, luta. Seria muito legal. Porém, infelizmente, não tem esse tempo. Então, menos de 1 minuto para responder a pergunta, por favor. Sabemos, e vocês mais do que nós sentem na pele, né, no dia a dia, que o cenário da produção agrícola, florestal, é um cenário que tem uma predominância masculina e, infelizmente, vivemos numa sociedade de gerações que estão sendo trabalhadas machista. E aí eu gostaria de entender qual a principal mudança que vocês enxergam, né, desde que vocês começaram a trabalhar até esse momento, qual a principal mudança que vocês enxergam nesse cenário, com esse trabalho que vocês fazem? Bem, no nosso caso, né, da cultura amazônica, já é que é a mulher mesmo, já é que trabalha, né? Então, para nós está difícil, porque o homem está acabando que está se escorando na nossa costa. A gente acaba que faz tudo, né? A gente planta, a gente colhe, a gente produz, a gente cuida do filho, a gente leva para a escola, chega em casa, tem que limpar a casa, tem que limpar o quintal. Então, acaba que a gente está ficando supercarregado, né? E isso não é muito legal. Quíntupla jornada, né? Quíntupla jornada. E não é muito bom isso. O que eu gostaria de pedir aos homens é que eles entendessem que a gente quer igualdade, né? A gente quer trabalhar de igual para igual, e não que eles montem na nossa costa. É porque carregar os filhos e ainda carregar o marido na costa, aí não dá certo, não. E quando dá alguma coisa errada, né, ainda diz, foi você que mandou. Eu fiz porque você mandou. Né? Então, eu queria deixar aqui um pedido mais como reflexão, que é parceria. A gente só quer trabalhar de igual para igual, ninguém quer ser melhor e também não queremos assumir a responsabilidade toda. Né? Então, na nossa cultura, é uma coisa que está ficando bem complicada. Mas a gente aguenta, né? Porque a gente pediu isso, mas não é justo, viu? Não é justo. Eu quero ter o meu tempo para fazer a unha, para fazer o cabelo, né? Para dar um passeio, e acaba que a gente não tem tempo mais para nada disso. Cuidando de tudo. Mas é isso. Está difícil, mas a gente encara. Nós somos fortes. Fica aí o recado da mamãe onça, uma dica para a desconstrução do papel do homem na sociedade, ao lado da mulher agricultora, líder, feminista, protagonismo dessas cadeias. Agrofruti, junto com as mulheres, somos 11 cooperadas Agrofruti e hoje 11 famílias. E hoje elas conseguem participar de uma assembleia, de uma reunião, ser líderes de suas comunidades, mas isso não acontecia desde 2018, quando a gente iniciou um trabalho com elas, com as mulheres. E elas tiveram a oportunidade de estudar, de se capacitar, e elas vieram para somar. Mas a gente se renuncia por diversas vezes em prol de muitas mulheres e suas famílias, de mostrar que elas também
são parte dessa cadeia produtiva, não só do Guaraná, mas como da farinha, cumaru, que antecedem a safra do Guaraná. Então, isso é muito importante, escrever esses propósitos, de conseguir editais, de fazer com que elas participem de atividades nos municípios e ter essa oportunidade para elas. Hoje, atualmente, as mulheres elas são mais participativas na nossa cooperativa e isso, para mim, já é o início de muitas conquistas que nós vamos vivenciar. Hoje trouxemos o mel, que é produzido por uma mulher, por uma esposa de um cooperado. E trouxemos andiroba também, que é extraído artesanal, profissional, que elas têm todo um cuidado, desde o plantio, colheita, pré-beneficiamento. Tem muitas oportunidades através das parcerias de melhorar cada vez mais e somar com suas famílias. Então, seria isso, né? Pelo que eu entendi, as mulheres, você percebe que na Agrofood elas estão se empoderando mais para se colocar mais nesse protagonismo, né? De pegar as rédeas e falar, vamos nessa, vamos junto, vamos por aqui, vamos se disponibilizar mais para fazer acontecer o movimento. Exatamente. Vez e voz das mulheres no cooperativismo, nas suas associações, e o quanto, sim, elas são importantes, são capazes. Que legal. Beleza. A nossa colega aí falou, né, sobre a cor morena, as pessoas quererem estar explorando, né? A gente, né, eu e a Fabiane, que como pele branca, as pessoas, né, às vezes discriminam a gente também, gente. Não só as pessoas morenas. O que acontece? Às vezes, já aconteceu vezes a gente estar na feira, o cara chegar lá, todo machista. Boa, essa cocada, hein? Nossa, você mesmo que faz? Mas o cacau quem é que faz? Você compra de quem? Eu não compro de ninguém, não. O cacau eu que produzo. Você produz cacau com essa pele bonita aí? Como é que você trabalha na roça com pele desse jeito? Eu falo, existe protetor solar e também chapéu, né? Então, assim, a gente tem que, né, dar uma delas também, né? Saber dar a nossa resposta. Mas é você que produz seu cacau? Eu falei, com certeza. Eu que produzo meu cacau, eu e minha família. Né? Claro que eu tenho a minha rede de apoio, né? Que a gente tem que ter rede de apoio. Quem é que cuida da casa, cuida de tudo. Então, na hora de cuidar da roça, os nossos companheiros, né, têm que fazer essa rede de apoio com a gente. Então, assim, a gente tem que saber, né, dar a resposta. E sobre a questão da produção, né, as mulheres, cada uma produz aí, né, o seu cacau de forma ali, familiar mesmo. Né? A maioria das mulheres, né, já tem o terreiro suspenso, coxos, né, para poder estar fazendo beneficiamento da sua amêndoa. O maior objetivo é de estar produzindo essas amêndoas de qualidade. Né? E, então, assim, aí a gente está assim, participando das capacitações. O Imaflora já deu bastante capacitações para a gente, né, diante do projeto 2030. A gente teve intercâmbios também, né, João? João está lá, estou vendo ele agora. Então, a gente chegou, né, fazer viagens para poder a gente adquirir, né, conhecimento, além do que a gente já tinha, né, buscar. Eu falo que cada dia a gente vive um novo conhecimento na vida da gente. Eu acho que se a gente morrer com 1000 anos, a gente morre aprendendo. Então, assim, eu nunca sei de tudo. Eu sempre tenho algo a mais para aprender. Então, é em busca disso que as mulheres do cacau sempre estão indo atrás de buscar informação, cada dia melhor, desde a escolha, né, das suas amêndoas, lá, escolha da sua terra, escolha da variedade que querem plantar. As parcerias, saber quem é que vai oferecer parceria para a gente, quem pode estar oferecendo parceria, saber analisar, né, cada passo que a gente vai dar dentro da nossa associação. Porque nós estamos falando de um grupo de mulheres, não estamos falando de uma pessoa só, né? Então, de um CPF, nós estamos falando, né, do CNPJ, de uma associação de mulheres que estão buscando o empoderamento, né, buscando serem visíveis perante a sociedade, mas visíveis
com um produto bom entregado para o mercado, né, Fabiane? Complementando assim um pouco o que a Matiuxa está falando, para quem conhece, tem a oportunidade de conhecer um pouco do Espírito Santo. O Espírito Santo é feito de muita agricultura familiar. E a gente tem uma cultura muito enraizada lá, que as mulheres vêm trazendo, pelo menos no nosso grupo, de mudar, de que a mulher está ajudando só na propriedade, né? Dentro do projeto que a gente iniciou, junto com o INCAPé, a gente teve situações em que a mulher sempre cuidou da lavoura de cacau, e aí quando ela começou a se capacitar demais, que o homem começou a ver que ela estava se sobressaindo, que ela estava, né, sabendo o que ela estava falando, que as pessoas começaram a procurar ela na propriedade, não ele, ele virou para a mulher e falou assim, olha, você não pode botar mais a mão nessa lavoura, essa lavoura agora é minha, a partir de hoje você não tem mais essa lavoura. Porque ela não aceitava, ele não aceitava que a mulher poderia ter um conhecimento diferente do dele, né? Que poderia ter um pouco mais de conhecimento daquela cultura do que ele, de que ele não poderia ser ele a pessoa a ser procurada quando um técnico do INCAPé ou algum instituto ou alguém fosse procurar na propriedade. Então, é um desafio cultural muito grande. Cultura a gente não muda de uma vez só, né? É um trabalho contínuo. A mudança de mentalidade é uma coisa muito difícil. Então, a gente tem visto hoje que o nosso grupo tem quebrado um pouco isso. Hoje, essa mulher se separou desse marido. A gente não está aqui para trazer a separação de ninguém, mas a gente está querendo trazer que as mulheres vejam a importância dela nas relações, né? Nas relações abusivas, nas relações familiares, com o governo, com tudo. Então, assim, é de extrema importância e cuidado quando a gente levanta esse assunto, porque a mulher ela precisa ser vista na propriedade como autora também ali dos produtos. Nosso intuito não é estar na frente, é estar do lado do marido, é estar do lado da família, é estar construindo algo junto, e isso é muito importante. Então, assim, hoje as mulheres acreditam muito na capacitação, porque quando você tem a capacitação, você consegue trabalhar os processos, consegue trabalhar e evoluir as pessoas. Então, quando a gente tem um projeto como o diagnóstico que teve recentemente da Imaflora dentro do nosso grupo, isso é muito importante, porque levanta as questões individuais de cada produtora, levanta as questões individuais de cada região, de cada grupo, e consegue trazer um projeto que não é pronto, mas é um projeto para aquelas pessoas, para aquele grupo. Então, assim, isso é muito importante falar, porque uma das grandes diferenças do projeto da Imaflora, que a gente está iniciando agora, esse. Assim, a gente recebe muitos projetos que já vêm pronto, não para a nossa realidade, mas para ser cumprido tabelas e coisas da própria empresa, da própria instituição que está vindo. E quando a Imaflora apresentou esse diagnóstico, falou assim, não, a gente vai fazer um levantamento com vocês, da realidade de vocês, das necessidades de vocês. Isso é muito especial, é muito importante. E hoje eu falo assim que a gente vai começar... tomada de decisão, né, a gente vai começar segunda-feira uma capacitação que foi uma capacitação que a gente escolheu dentro do projeto, né? Então, isso é muito importante. E isso ajuda a combater o machismo, ou a falta de conhecimento dessas mulheres e o empoderamento, né? A decisão de cada uma. Inclusive, complementando o que a Fabi disse aqui, né? Sobre a questão do machismo, do homem ver que a mulher está ali aprendendo e ele bancou egoísta. A hora que o técnico orientou a fazer a aplicação ali, folhar, né, na lavoura, o marido se recusou a aplicar. A mulher comprou o produto, guardou, e na hora de fazer a aplicação, o marido se recusou a fazer. Vou mexer com isso daí, não. O cacau nasceu? Vai lá aplicar. Aí, o que a esposa falou com ele? Então, bom, então, cuida da casa, cuida das coisas, que eu vou dar meu jeito, então. Isso é empoderamento, isso é capacitação. Então, quando você consegue se capacitar e entender o processo, você consegue ter autonomia de falar e cuidar daquela lavoura da maneira que você realmente precisa e quer. Então, isso é muito importante. Então, a capacitação e o entendimento dos processos é muito importante para a gente poder ter voz em todos os processos e tomar decisões sem depender da decisão do marido, por exemplo. Nós estamos falando isso não é porque a gente odeia os homens, não, tá? A gente quer viver lado a lado com eles e nós queremos o quê? Respeito, né? A gente quer, né, que o marido esteja junto com a gente, seja o nosso companheiro, mas também que nos respeitam. Não achar que é só ele que tem que tomar as decisões na propriedade, que a gente foi criado, a mulher, o quê? Barriga no fogão, barriga no tanque.
e o homem que administra a propriedade, que Esquenta toma a cabeça decisão no do que é que fogão vai e ser gasto. esfria no tanque, né? Isso. Toma a decisão de que vai gastar o dinheiro. Não. Hoje, se eu falar assim, eu quero comprar um carro para mim, se eu tiver dinheiro, eu compro. Mas se eu não tenho, eu não compro, né? Ainda não tem, mas vai ter. Me falta até palavra, né? Eu entendo, é isso, né? Foi muito legal ouvir da perspectiva da agricultura. A gente sabe como nós, todas mulheres, né, enfrentamos essa questão na sociedade, né? Eu trabalho com restauração florestal, não estou para falar de mim, mas também tem essa questão do conhecimento técnico, né? O pessoal questiona. Não vai aguentar andar na mata, não tem fôlego para isso. Você é frágil, é bem isso, difícil. Né? Para saber, você é frágil, você não tem o conhecimento, você Não, não o seu sabe, conhecimento está errado, tá né? errado, Você não tem essa noção do que você está falando. Então, é muito duro, Inclusive, né? Lara, quando eu comecei a cuidar da minha lavoura, né, fiz a poda lá, ficou maravilha. Aí os vizinhos passavam lá pela minha propriedade, alguns falavam assim, nossa, ela acabou com o cacau, cortou os galhos do cacau todo. Aí teve um que passou, e aí chegou para o Luiz, falou assim, hein, eu quero que você vá lá podar o meu cacau, que eu coloquei um cara lá para podar meu cacau, ele estragou minha lavoura. Aí o Luiz falou assim, eu ir lá podar? Eu vou fazer pior do que o cara. Quem podou a lavoura aqui foi a Matilde, esse cacau é da Matilde. Isso aí, é autonomia, empoderamento. Aí ele pegou e me pediu para mim ir lá podar o cacau dele. Aí no tempo, assim, eu estava com meu cacau novinho ainda, né, Fabiane? Tinha pouco mão de obra ainda, né? Aí ele pegou e falou assim, Matilde, você poda cacau para mim? Luiz falou que você poda. Eu falei assim, eu quero ir lá ver sua lavoura, vou podar uns 3 pés de cacau para você, e eu quero que você vá lá na minha lavoura para ver como minha lavoura está maior que a sua, para ver como que eu estou conduzindo ela. Eu vou fazer a poda lá, se você quiser que eu faça do jeito que é para fazer, e depois você dá conta de conduzir, que depois eu não vou podar mais, não. Aí fui lá, podei 3 pés, aí ele viu, achou que era um pouquinho demais cortado, falei, agora vamos lá na minha lavoura. Fui lá, olhou, andou minha lavoura todinha, é desse jeito que eu quero que o meu cacau fica. Falei, então tá bom, então, ó, não se mete. Falei, eu vou lá podar o cacau. Aí, quando eu estava finalizando a poda, eu chamei o técnico que me acompanhava, né, lá no Incapé. Falei assim, eu quero que você vá lá visitar a lavoura, que hoje eu vou finalizar a poda dela, e eu vou chamar o proprietário para estar lá junto e você vai fazer a avaliação. Aí ele pegou, chegou lá, avaliou. Quando foi daí uns tempos, precisou de fazer a poda de novo, ele me pediu, falei, não, agora não tem tempo mais não, gente. Agora eu estou dedicado na minha lavoura. Aí eu não sei o que é que ele arranjou mais, né? Mas isso aí é muito importante, você vê que um grupo organizado pode impactar na comunidade. Então, quando a gente fala de impacto, não são só 70 famílias, é toda uma comunidade em volta, são pessoas que olham para a gente e já veem maneiras diferentes de trabalhar, de agregar e de respeitar. Então, hoje a gente é convidada nas propriedades vizinhas para fazer os serviços. A gente é convidado para dar opinião sobre o assunto. Então, assim, isso como é que faz uma fermentação de cacau, né? Como que seca, né, Fabi? E isso é agregar valor, é agregar empoderamento para as famílias, né? E é a gente conseguir mudar a realidade de uma comunidade, de um estado, e trazer o cacau como protagonista, mas que a mulher está na frente também, né? Está junto. Só para complementar aqui o que as meninas falaram, né, do cacau, o Guaraná também trouxe isso para nós, né? Quando a gente começou a produzir o Guaraná, plantar o Guaraná, como já tinha havido vários outros projetos lá, os homens diziam que não ia dar certo. E essa é uma cultura que não dá em Presidente Figueiredo. A terra de Presidente Figueiredo é uma terra muito ácida, não vai dar, vocês vão perder tempo, né? Desestimulavam. Então, hoje, essas pessoas mesmo já estão me procurando, querendo mudas de Guaraná, né? Todo mundo quer voltar. Hoje, nós começamos com o projeto Olhos da Floresta, em 2016, com 70 famílias, que teve um impacto machista lá também, que não deu muito certo, né? Bateu de frente. E aí a gente caiu para 22 famílias, e hoje nós somos 75 famílias, né? Voltou de novo, estamos aí, e nós já temos um percentual de 165 famílias que trabalham não só com Guaraná, né? Não é só o Guaraná que essas pessoas produzem,
mas o Guaraná é quem trouxe a visibilidade para essa outra produção, que são 165 famílias, onde nós temos 22 famílias que trabalham com os quintais produtivos, que são os neo-rurais, são aquelas pessoas que venderam a sua propriedade no êxodo rural e hoje retornam para a comunidade e já não podem mais comprar a sua propriedade de volta e têm que trabalhar como empregado naquilo que foi seu. Então, o que eu brigo muito hoje é que nós temos que proteger e desenvolver o nosso local e não migrar, porque a gente vai sair do nosso habitat natural para ir para uma cultura que a gente não conhece, que a gente não tem protagonismo lá. Então, não adianta a gente sair do nosso território, mas interessa que a gente se una e que a gente entre na coletividade para que mostre que nós também somos seres produtivos e que nós não queremos viver de bolsas assistenciais, que a gente é um indivíduo que produz, mas que eu preciso hoje das bolsas, né? Mas não como uma coisa principal, que também é uma questão do nosso país. A gente não pode viver de assistencialismo. Nós somos seres que produzem. O assistencialismo é na hora que a gente está em dificuldade, em extrema vulnerabilidade. Mas nós não podemos ver isso como uma fonte de transformação, porque o país está ficando alienado àquela bolsa. Não, eu não vou entrar nesse projeto, dona Nazide, porque não vai prejudicar na minha bolsa, eu não vou perder a minha bolsa, né? Então, isso é uma questão muito séria no nosso país. A gente precisa trabalhar realmente, desenvolver a nossa localidade e sair desse momento assistencialista que só está sendo bom para os políticos. Para a gente, não. Né? Eu não sei como é que é nos outros lugares do Brasil, mas lá no nosso estado está bem complexo. Escutando vocês, né, eu ouço que esse trabalho de vocês de estar realmente trazendo esse protagonismo feminino tem a ver com estudo, muita prática, né, muito conhecimento técnico, comprovado, científico, parcerias boas, né, como vocês citaram muitas vezes o Imaflora como parceiro. Exemplo, trabalho local e persistência, né? É isso que eu ouço assim de todos vocês quando vocês trazem como vocês veem a mudança acontecendo. Então, maravilhoso o trabalho de vocês. Poxa, tem assim, já acrescentaram 10 minutos, depois mais 10 minutos, não sei se vocês repararam. Eu reparei. Muito obrigada. Eu vou abrir, tem 2 minutos e 20, vou abrir para uma pergunta muito rápida e direcionada para uma das integrantes, que eu sei que alguém tem aí uma pergunta, já me falaram. E aí eu vou deixar esse espaço. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta rápida e direcionada para fazer para uma dessas mulheres. Ali o moço, de azul. Eu sei do tempo, mas é muito bom, assim, parabéns mesmo, assim. Eu falo isso que eu sou agricultor familiar e eu nasci e criei dentro do cacau. Meus pais produzem, também trabalham com cacau. Mas o que eu queria fazer é que eu sou da vice-presidente da CONTAG, né? 2 coisas. Uma, que é o desafio que vocês trazem quanto mulher. A gente, quanto movimento sindical hoje, CONTAG, federações e sindicatos, já tem que ter uma discussão que é paridade. Nós temos uma diretoria que é no mínimo 50% de mulheres. E isso é muito desafiador no conjunto, no todo. Mas a minha pergunta é no sentido de que meu município é Jordânia e a gente tem uma associação de mulheres e a experiência que vocês trazem é muito parecida. E aí teve uma experiência lá que foi das mulheres, inclusive, estava com depressão, teve casos, e elas conseguiram superar a partir dessa convivência coletiva que elas fizeram. Então, a pergunta que eu faria é, vocês teve algum caso, alguma coisa no grupo que, a partir desse trabalho, ajudou, principalmente nessa era da depressão, da doença, a gente fica doente mentalmente, né? Sim. A pergunta é isso. Sim. Rapidinho. Linhares, a gente tem uma... Matilde, desculpa te cortar. Eu sei que cada uma de vocês
A gente teve 5 minutos, mais 4 minutos. O pessoal só vai dando. Você viu que tá bom. É que tá bom demais. Tá bom demais. 1 minuto. Porque agora não vai ter mais acréscimo, né? Vai ter mais acréscimo? A dona do tempo tá por aí. Vamos 1 minuto para cada um de vocês, porque eu sei que cada uma tem uma experiência, né? Um exemplo para trazer, porque são vários exemplos, né? Eu acredito, de mudanças bruscas positivas de estar junto nesse coletivo feminino. Pode falar, Matilde, desculpa de interromper. Linhares tem uma associada que ela já passou muito assim por problemas de depressão. Então, quando começou o projeto Mulheres do Cacau, a Alessandra, né, que era do Incapé, que foi lá convidar ela para poder fazer parte do grupo, topou ela lá chorando, desesperada. E ela nem quis receber a unidade demonstrativa, que a Fabiane também foi contemplada, porque ela falou que ela não ia dar conta. Mas ela topou participar, né, do grupo, né, das Mulheres do Cacau, daquele projeto, e daí participar também da associação. E, assim, ela teve melhoras, pioras. Quando teve um dia, eu liguei para ela estava desesperada, chorando. Falei, amiga, o que você tem? Ela falou, nada, eu só tenho vontade de chorar. Aí eu comecei a conversar com ela, e sua lavoura, como é que tá? Tá tudo sem podar, não sei o quê, eu não consigo entender aquilo. O que nós fizemos? Nós se juntamos, combinamos, fomos lá umas 10 mulheres na lavoura dela, ajudamos ela a podar, falamos, nós vamos lá, você vai junto com a gente, não vai ficar em casa cozinhando, não. Ela falou, vou fazer um almoço para vocês. Não, você vai para a lavoura junto com a gente, você vai entender como é que é, você vai tirar as dúvidas. Aí a técnica que estava nos acompanhando, convidamos ela para participar. Gente, aquilo deu um gás naquela mulher, que o ano passado ela colheu tanto cacau, ela falou assim, Matilde, aquele eito que vocês ajudaram a gente podar foi o que mais produziu da minha lavoura. E hoje, graças a Deus, entendeu? Ela melhorou da depressão que ela estava, porque assim, ela está sempre no grupo, conversando com uma pessoa ou com outra. Qualquer coisa assim que está botando ela para baixo, só ela bater papo com alguém já melhora essa autoestima. Na era das redes sociais, onde tudo é perfeito, quando você tem um grupo, a gente manda muito no nosso WhatsApp da associação a nossa realidade, né? Estão lá roçando, a gente bota a mão na massa. Então, assim, as mulheres conseguem, ali no dia a dia, ver que a dificuldade não é só de uma, é da outra também. Então, isso ajuda muito. A gente está com uma geração doente, né, por vários motivos, que não vem ao caso agora, mas ter esse apoio de um ciclo de mulheres que também estão com o mesmo objetivo, que estão nas mesmas realidades, com as dificuldades, é muito importante. E você saber que ali naquele grupo você pode ter um apoio como esse, que aconteceu nesse caso específico lá em Linhares, é gratificante demais. Então, assim, faz sentido todo um processo, né? Faz sentido todo esse coletivo. E é para isso que esse coletivo existe, para se apoiar, para falar, a gente vai junto e, na dificuldade, a gente também tem essa mesma dificuldade e eu consigo lidar diferente, você pode também lidar diferente, a sua dor também é a minha, e vamos junto. Assim, eu acho que isso é extremamente importante, e isso acontece muito lá também. Então, é um desafio não só seu lá com a comunidade de vocês, eu acho que todas as comunidades enfrentam um pouco isso. Sororidade feminina, né? Graças a Deus existe. No início, ao formar o grupo de mulheres, que são as esposas dos cooperados... Está funcionando? No início da formação do Núcleo Feminino Agrofrute, que é um grupo de mulheres formada pelos esposos, né? Na verdade, elas são esposas dos cooperados. A nossa cooperativa é bem masculina. A maioria dos produtores, eles são homens. A gestão, quando eu iniciei o trabalho junto com a cooperativa, essa trilha realmente de conhecimento e de oportunidade para essas mulheres, iniciamos que as mulheres elas não eram nem vistas. Assim, quando nós iniciamos as primeiras visitas, observamos que as mulheres elas estavam desde o cultivo, todo aquele processo do Guaraná. E, ao longo desse tempo, através da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Amazonas, tivemos a oportunidade de formar esse grupo, o Núcleo Feminino Agrofrute. E começamos a escrever a história de cada uma dessas mulheres e ter essa visibilidade do trabalho delas.
enfrentamos diversas situações de machismo, de sofrimento mesmo, até no início da nossa formação do nosso grupo, quando acontecia assembleias, reuniões, não vai dar certo, vai só gastar o dinheiro da cooperativa. E quando fomos contempladas com o projeto Fortalecimento, Empoderamento e Empreendedorismo das Mulheres Agricultoras de Guaraná, do município de Urucará, foi uma vitória para todas nós. E é o início de um trabalho. Nós já tínhamos assim um protótipo do que o núcleo almeja, que é oferecer o guaraná, que é feito de uma forma bem diferenciada, e também a extração do óleo de cumaru, de andiroba. E essa visibilidade com elas, esse trabalho, tem muita dedicação, muitas situações que elas enfrentam nas famílias. Teve uma das nossas produtoras, que era uma das vice-coordenadora do núcleo, desistiu simplesmente pelo fato de o esposo, né, não concordar com a atividade dela no grupo. Mas ela foi persistindo, continua sendo integrante, e, se for assim, relatar a situação de cada uma, nós nos fortalecemos e mostramos que nós viemos para somar com eles, e o quanto isso é importante para todas as famílias, e conseguem ter esse olhar agora, e convidam elas para participar das ações, das reuniões, e isso, para mim, foi muito gratificante nesse primeiro momento de início do trabalho com essas mulheres. Bem, eu lembro, segundo a pergunta do colega, né, sobre a depressão e em que o nosso trabalho veio contribuir. Eu lembro de uma situação lá na comunidade, que, inclusive, hoje nós temos uma feira de agroecologia, onde a gente fala assim: nós não estamos aqui só para vender o produto, a gente está aqui para se socializar também. Embora que a gente não venda nada, passa aquela manhã do sábado junto, e isso mexe com o nosso espírito, né? E isso é muito importante. Então, nesse caso, era a dona Osana, que era uma vizinha, e eu correndo para um lado, correndo para o outro, não prestei atenção. Aí um dos meus meninos, que eu trabalho também com adolescentes, e nessa época eu tinha, acho que uns 9 adolescentes comigo, e um deles falou: tia, a senhora não está sentindo falta da dona Osana? Aí eu falei: é mesmo, né? Cadê a dona Osana? Aí ele falou: tia, a dona Osana está se dopando. Aí eu: como assim, Marcos? Aí ele falou: a dona Osana está tomando remédio para dormir. O que aconteceu com a dona Osana? A dona Osana, os filhos foram todos embora e ela ficou só com um filho, que não era muito parceiro. E aí ela tomava remédio para dormir. E ela passava a semana toda dormindo. E quando ela acordava, ela não conseguia andar. Ela andava se tremendo. E aí eu falei: ela está com depressão. Vamos trazer ela para o grupo. Aí nós começamos a trazê-la para trabalhar com a gente. Ela: não, eu tenho 2 aposentadorias, eu não preciso trabalhar. Eu digo: eu não quero que você trabalhe, eu quero que você seja minha parceira, que você fique de olho nesses meninos para mim, e que me conte tudo que eles vão fazer. Assim, passei a empoderá-la para que ela se sentisse útil, né? E não é por causa do dinheiro, que eu preciso da sua ajuda. E aí ela começou, e os meninos, aí chamei os meninos e preparei eles, né, para ajudar a dona Osana. E hoje, ver a dona Osana lá na feira, dando aquela gaitada, que a minha mãe fala que ela tem uma risada tão gostosa que dá para comer com farinha. Que ela dá uma risada muito gostosa. E é ela que cuida do nosso viveiro, das nossas mudas, está ali, enquanto a Nazir está por aqui. Uma hora dessa ela está lá molhando, né? Cuidando, tirando os matinhos das mudinhas. Então, é isso. A associação trabalhando não só em busca da economia,
mas também em busca da qualidade de vida, de socialização. Então, a nossa feira lá, que é uma das estruturas, das primeiras estruturas que melhorou a nossa qualidade de vida, que a gente tinha só uma tenda, que a tenda, quando dava o vento, ela voava e a gente corria atrás e chorava. Hoje, com a nossa parceria aí, com a nossa empresa e junto com o Olhos da Floresta, nós conseguimos fazer um local adequado para a gente se socializar. É lá que nós fazemos nossos cursos, é lá que nós vendemos o nosso produto, é lá que a gente faz a degustação dos nossos produtos. Nós fazemos muito isso, fazer degustação, chamar aquelas pessoas críticas da nossa comunidade para provar o nosso produto. Porque se o Cri-Cri, ele diz que o produto é bom, gente, pode acreditar. Porque ele está lá para apontar erro. E se ele está dizendo que o produto é bom, então vale a pena investir. Então, é isso. Eu acredito que a associação com as mulheres, elas têm essa sensibilidade de se preocupar com o outro, se preocupar com o próximo, né? E não é só questão de ganhar dinheiro, não é só questão de ganhar dinheiro, é questão de qualidade de vida, é questão de socialização, da gente estar podendo, mesmo sem capacitação nenhuma, a gente está trocando experiência todos os sábados. Então, é isso que eu queria dizer. Infelizmente, zerou. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero compartilhar uma frase rápida que eu sei que vocês também devem ter o mesmo sentimento nesse trabalho de vocês. Eu me sinto muito bem quando estou em roda de mulheres, porque não é piegas, a gente que é mulher sabe, em roda a gente se cura. E quando vocês trazem, né, essa força do coletivo, para mim é um coletivo em círculo, né? Uma do lado da outra, olhando uma para a outra, que se curam de tantas dores, né, de tanto preconceito, né, e se unem, e que bom, né? Parabéns pelo trabalho grandioso de cada uma de vocês. Nazide, Clícia, Matilde, Fabiane, foi um prazer inenarrável estar em roda com vocês, conhecer um pouco mais desse projeto. No Imaflora a gente tem muitos projetos, a gente atua em todos os biomas, com muitos coletivos, com muitas ações diferentes. Eu não conhecia tão a fundo, estou bem feliz de ter conhecido. Então, obrigada, desejo força, persistência, luta, que vocês sigam o caminho cada vez mais crescendo, se tornando cada vez mais protagonistas e fazendo essas mulheres protagonistas da sua própria vida. Então, muito obrigada, uma salva de palmas para essas mulheres. O interessante aqui foi ver que ninguém levantou da cadeira, estava com medo de a gente terminar falando só para as cadeiras. Muito obrigada, gratidão. Muito obrigada, pessoal. Amém.